abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 8, verso 1 em diante. Nós usamos ele um pouco hoje. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Nós vamos dar a sequência nos estudos que Deus tem nos dado. Então vamos avançando, né, irmãos? Se for necessário, nós damos um passo atrás, né? Retomamos algumas coisas para que todos possam captar. Mas vamos seguir em frente, né? Apocalipse capítulo 8, verso 1, escritura bem conhecida nossa, o nosso sétimo selo, né? Diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpago e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-la. Amém? Os irmãos podem se sentar, que o Senhor Jesus Cristo acrescente as bênçãos na leitura da palavra. Amém. Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede por estar aqui. Depois de nós ter ficado tanto tempo, né, irmãos, impossibilitado de nos reunir. Também não sabemos até quando, né, que de uma hora para outra a gente pode ter um outro decreto aí, né, e temos que ficar em casa outra vez. Amém, mas então vamos aproveitar o tempo enquanto o governo aqui nos permite, né? Se nós tivermos que ficarmos em casa, nós vamos seguir, amém, fazendo os cultos pela internet, os irmãos seguem ouvindo a palavra, continuamos sendo abençoados, né? Claro que é bom o culto assim físico, né? Todos nós juntos, né? Um olhando para o outro. É claro que é melhor assim, mas também se fecharem as portas não nos impede nós continuar falando da palavra, né? Amém? Esse final de semana, eu e o irmão Gildo também estivemos viajando ali para a cidade de Alvorada, em Canoas. Tivemos ali um momento muito especial, muito bom. Nosso culto de Alvorada foi uma bênção tão grande, né, irmão Gildo? Que terminou o culto e depois o culto continuou de novo, né? Seguimos para baixo atrás aí, o microfone que eu não acerto muito bem, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Estão ouvindo melhor? Não. Consegue ouvir o senhor daí? Tá. Terminou o culto e a gente continuou cultuando ao Senhor, né? Fomos até tarde cantando, louvando lá. O irmão Daniel foi o pastor que estava lá conosco. Foi uma festa daquelas, como eu disse, daquelas nossas, né? Foi muito bom. O resultado do culto, nós tivemos um batismo hoje pela manhã. Conseguiram me colocar na água, né? Estava louco para colocar o irmão Gildo, mas eu fiquei com dó de coitadinho do irmão Gildo, já está chegando aos 60, eu vou poupar ele. Não vou botar na água gelada. Amém. Batizamos o neto do irmão Gildo, a namorada dele e a outra neta também, que é a outra, né? Neta do irmão Gildo também. Amém? Então, batizamos 3 ali na cidade de Alvorada, que Deus seja glorificado por isso, né? Amém. Sempre é bom o batismo, né?
eu costumo dizer que eu estou aqui pastoreando, mas sempre gostei muito do evangelismo, e nunca parei de evangelizar, né? Eu gosto de estar sempre evangelizando. Então, quando surge uma oportunidade que eu possa evangelizar, falar, eu estou sempre falando, né? Cheguei lá, me sentei, estava por ali, conversei um pouquinho, aí não resisti, né? Chamei, comecei a conversar um pouquinho com eles, o casal, no caso, né? E a outra menina, que estava assiste os cultos há algum tempo, levantou e veio para perto, eu digo, opa, a palavra puxou ela, né? Aí fomos falando, quando cheguei no final da pregação, ali, que eu estava falando, perguntei se eles tinham desejo de se batizar, amém, prontamente, né, tomaram a decisão. A menina, que na verdade é namorada do neto do irmão Gildo, já era batizada numa denominação, e quase que os pais dela convenceram de ela não se batizar, né, de sexta para hoje de manhã. Mas ainda bem que o irmão Gildo pousou na casa lá da filha dele, da irmã Carolina, e quando veio ali a dúvida, né, então o irmão Gildo estava lá, ajudou eles, ajudou ela a compreender, e hoje, né, foi uma manhã para nós abençoada, né? É claro que a água gelada traz um sério problema para a gente que usa muita voz, né? Mas daqui a pouquinho esquenta, daqui a pouquinho a voz fica alta, viu, irmãos? Tá? Começa devagar, baixo assim, daqui a pouco vai esquentando, tá? Amém. Eu tenho um assunto aqui, eu creio que muito bom para repartir com os irmãos, e eu sempre digo para vocês que ultimamente eu não tenho pressa de nada, né? Porque, amém, Deus tem nos dado esse tempo, e nós vamos falando a palavra, e se a gente não consegue falar tudo num dia, a gente sempre dá seguimento, né? Porque não adianta a gente atropelar, pegar os assuntos, atropelar, querer falar tudo de uma vez só, e as pessoas não compreenderem nada, né? Então eu preferi um pouco mais devagar, dividir a mensagem mais vezes, mas que os irmãos possam ir captando, né? Eu não quero que ninguém fique para trás, eu quero que todos captem a palavra, amém? E antes de entrar no assunto, que até eu anunciei aqui a semana passada, que eu quero, o meu assunto seria os 3-7, e o que esses 3-7 eles produzem, né? Pode ser algo muito, muito bom da parte de Deus. Mas antes de eu entrar no assunto desses 3-7, e o que eles produzem, né? E como o profeta diz que o sétimo sempre é um mistério, né? Essa é a razão que eu li aqui, Apocalipse capítulo 8, falando a respeito do sétimo selo. Mas antes eu quero ler uns parágrafos de umas mensagens aqui, que na semana passada eu falei um pouquinho sobre a intercessão do céu, a intercessão da terra. Quem não assistiu pode assistir, está na internet, né? Nós temos uma intercessão que acontece no céu, uma intercessão que acontece na terra, né? E eu não estava com as mensagens aqui, então eu só citei para os irmãos, disse para os irmãos que no próximo culto, que seria hoje, eu traria as mensagens e ia ler alguns parágrafos para que os irmãos pudessem ficar firmados no que realmente o mensageiro falou, né? E eu não sei se vocês todos compreenderam aquela parte que eu fiz a comparação, quando eu chamei o Adair e o Lucas, né? Porque quando a gente fala do corpo físico de Jesus Cristo e do Espírito Santo na terra, as pessoas sempre têm aquele pensamento assim, o irmão virou um dualista. Como é que ele pode crer que tem um corpo lá em cima e um espírito aqui na terra? Como se fosse dois deuses. E a melhor frase que eu encontrei, porque ainda, apesar de tudo, um dos assuntos mais complexos que tem é a deidade, não é? A pessoa, para compreender a deidade, a pessoa tem que prestar muita atenção. Senão a pessoa se inclina realmente para uma dualidade. Não é assim? Então, amém. A melhor frase que eu encontrei para expressar para os irmãos do domingo passado foi que não é que Deus se dividiu em dois, é o Deus que se estendeu, a extensão de Deus, né? Ele consegue se estender. Do trono até aqui, ele se estende. É uma extensão de Deus, né? Eu disse que estava o Adair aqui, estava o Lucas aqui, eu estava com o Adair, como se fosse uma certa parte, estava o Lucas ali. Eu não precisei me dividir em dois para estar com os dois ao mesmo tempo. Eu estava aqui,
eu simplesmente me estendi até o Lucas. Consegui estar ao mesmo tempo com os dois. Né? Então isso define por que nós temos hoje Jesus Cristo no altar de Deus, fisicamente, e por que nós temos Jesus Cristo hoje neste altar de Deus aqui também. Né? Então nós compreendemos, vocês conseguem compreender que há dois altares, né? Um altar espiritual e um corpo espiritual, e existe um altar físico e um corpo físico. Né? Isso caminha junto, paralelo. Se a gente não consegue ver isso, é onde entra toda aquela confusão. Saiu do trono, não saiu do trono, aquela misericórdia, aquela misericórdia. As pessoas não conseguem se definir certo, né, o que está acontecendo. Então, quando a gente consegue ver que nós temos lá o corpo de Jesus Cristo físico, em um trono físico, e nós conseguimos entender que é um trono aqui espiritual, e um Senhor Jesus Cristo aqui espiritual, fica simples de compreender. As duas extremas no centro. Amém? É assim? E só para a gente comprovar aqui, eu vou ler uns parágrafos aqui, só para vocês verem que está na mensagem, e vou citar porque nós temos irmãos que estão na internet, e alguns irmãos me cobram, dizem assim, irmão, às vezes tu lê e não cita o parágrafo. Né? E sei que tem muitos irmãos, amigos, também que já assistem, depois comentam comigo, fazem pergunta. Então, para que os irmãos também de fora, que nos assistem pela internet, possam ficar fundamentados no que nós estamos falando, então eu vou ler aqui as mensagens do profeta. E até eu vou iniciar aqui com uma mensagem de 1965. Eu acredito que deve ser a penúltima ou a antepenúltima mensagem que o profeta pregou, que é a mensagem nas asas de uma pomba branca como a neve. Para alguém me dizer, não, mas a mensagem é lá de trás, antes do selo. Isso aqui foi um pouquinho antes de o profeta partir. Né? Ele pregou em novembro, e parece que depois desta, a única mensagem que ele pregou foi eventos modernos feitos claro pela profecia. Né? E depois ele fez um comentário sobre comunhão, e logo o profeta, então, o Senhor recolheu. Né? Então o profeta, ele nessa mensagem aqui, ele fala aquele exemplo que eu dei para os irmãos aqui. Ele diz assim, ó, nos velhos tempos, quando eles faziam um pacto, eles pegavam, escreviam o pacto e matavam o animal e separavam no meio, rasgavam o pacto em dois, e cada pessoa tomava uma parte. Sabe que pacto é aliança, né? E a gente sabe que o pacto que Deus fez conosco, amém, foi o Calvário de Cristo. Você vê assim? Lembra que o profeta ensina sobre os dois pactos? O pacto de Abraão e o pacto, o pacto de Adão e o pacto de Abraão. Um com condição e o outro sem condição. O que tinha condição falhou, que foi o pacto de Adão. O pacto, amém, de Abraão era incondicional. E nós vimos num outro estudo aqui que eu dei sobre os três pactos, por que não falhou, né? Amém? Então está falando de um pacto. Diz assim, como faziam os chineses que tinham lavanderia? Os chineses aqui não sabiam escrever inglês, então eles escreviam ali e rasgavam o papel, o pedaço do papel, e te entregavam uma parte. E se vocês se recordam, quando eles costumavam fazer aquilo nas lavanderias chinesas, um dos pedaços tinha que se igualar ao outro ao pegar as roupas. Veja, você não podia enganá-lo, porque ele tinha a outra parte daquilo. Amém? Quando chegar no tempo de unir céus e terra, né? No arrebatamento, amém? Quando une essas duas partes, e o profeta fala na mensagem do primeiro selo, quando esse Espírito Santo que está aqui na terra se encarnar naquele homem Jesus. Quem é que já leu esse parágrafo aqui? Pode confirmar, meu Deus. Se a irmã Antônia Guiar também leu, vamos ver do primeiro selo. Quando esse Espírito Santo que está aqui na terra se encarnar naquele homem Jesus. O que está acontecendo? Os dois pedaços de papel vão ter que se unir de novo. Não é assim? Então o profeta diz aqui, não tinha como enganar o chinês lá, pegar qualquer pedaço de papel e querer que encaixasse que não ia dar certo.
Então não adianta as pessoas quererem subir no arrebatamento com qualquer tipo de espírito, se não for o Espírito Santo. É verdade. Amém. O irmão Branco diz que as pessoas pegam o espírito uns dos outros. É verdade. O irmão Branco diz que você entra numa igreja que o pastor pega sacudindo a cabeça, vai convidar todo mundo sacudindo a cabeça. Porque as pessoas acabam pegando o espírito uns dos outros, ao invés de pegar o Espírito Santo de Deus. Receber o Espírito Santo, eles vão pegando o espírito uns dos outros. Tem todos os tipos de espíritos religiosos dentro nacional. Eu disse para o irmão Gildo esses dias, irmão Gildo, se tu for enfrentar um espírito religioso, te prepara, porque são os piores que tem. É verdade. Ele vem sorrateiro, parece que é, mas não é, quase te engana, chora, fala até em língua na tua frente. Aí tu vê que não tem nada de Espírito Santo. Tive uma peleia esse dia, o irmão Gildo numa casa, também fomos falar mensagem para 2 irmãs, e logo a gente percebeu que tinha uma terceira pessoa que foi, e a gente pensou que a terceira pessoa estava interessada em saber, mas não. Nós íamos falar, daqui a pouquinho ela interrompia, e começava a pregar para todo mundo. Aí eu me sentava de novo e ela falava. Porque no nosso tempo era assim, porque no meu tempo era assim. Aí fazia de novo, né, irmão Gildo? Aí começava de novo, e meu Deus do céu, como o espírito religioso é grave, né? E aí eu senti claramente quando o Espírito Santo existe tal de autoridade, né? Quando o Espírito Santo diz para mim assim, se coloca de em pé. Lembra no Velho Testamento, quando Deus dizia, filho do homem, põe-te em pé, quero falar contigo, esse tal de autoridade. Aí me coloquei de em pé, de bom. Se Deus mandou colocar de em pé, acabou o problema aqui. Quando eu comecei a falar, que aquele Espírito se moveu, só um pouquinho, mano, deixa eu encerrar o que eu estou falando. E continuei. Tentou a terceira, segunda vez, irmã, só um pouquinho, não terminei ainda. Tentou a terceira, irmã, ele não interrompeu mais, ficou comendo um pouco da unha, e ficou um pouco nervosa, louco para falar. Aí eu consegui ir até o final. Vocês lembram daquele testemunho que o profeta deu? Ele disse assim, que ele estava numa congregação, e ali quando ele ia fazer a fila de oração, o profeta começava e dizia, todo mundo fica em silêncio. Alguém passava, tocava um teclado suave, nem somente crê. E o profeta ficava aguardando que o anjo do Senhor entrasse na cena, para começar o discernimento, chamar as pessoas. Quando o profeta ia entrar naquele espírito de discernimento, uma irmã se levantava e começava a profetizar. E atrapalhava toda a fila de oração. Chegou no segundo dia, o Espírito Santo estava de novo preparando o povo. O irmão está tocando o teclado, somente crê, todos quietos, suave, aguardando a descida do anjo. Quando o Espírito Santo começou ali o discernimento, a irmã se levantou de novo. E profetizando. Na terceira noite, o Billy Paul estava passando por ela, e ela disse assim, ô pequeno branco, diz para o teu pai que hoje eu tenho mais um recado de Deus para entregar, viu? Aí o Billy Paul chegou, pai. Aquela irmã das 2 noites da profecia diz que tem um outro recado para entregar nessa noite. Essa noite ela não vai entregar. Era um espírito religioso, esse é outro. O Espírito Santo falou, profecia, aleluia. Quando começou a fila de oração que se levantou, o profeta falou para ela, te cala e te senta. E ela quis insistir, o profeta falou mais forte. Ela pegou, se calou e se sentou. Tentaram depois, não vamos entristecer o Espírito Santo? Não, senhor. Não entristecer o Espírito Santo. O espírito de profecia é sujeito ao profeta. Amém. E ali no púlpito estava o profeta de Deus, o Senhor de Deus. Amém. Então, o espírito religioso são os piores que tem. Então, irmãos, não tem falsificação, viu? Amém. Aqui nós podemos falsificar. Aqui nós podemos personificar o cristianismo. Podemos enganar muito bem as pessoas. Que espírito que está em nós. Não é verdade? Mas quando chegar no dia que as duas partes vão se unir, não tem como enganar os chineses, não. Tem que ser o Espírito de Cristo, senão não vai se encaixar. Aleluia. Amém?
Espírito, seu espírito, palavra da sua palavra. Tem que encaixar perfeitamente. É o que o profeta está dizendo aqui. Não tinha como enganar eles. Tinha que ser o mesmo pedaço de papel. Amém? Assim faziam tempos atrás, nos dias orientais. E há muito tempo atrás, nos dias do Velho Oeste, eles matavam um animal, separavam no meio, partiam a pele de cabra, e um tomava uma parte a outra, né? Quando o pacto era confirmado, eles faziam ambos os pedaços e os ajuntavam e deviam se encaixar corretamente. Agora, olha o que o profeta diz. Agora, o que Deus está mostrando nesse sacrifício? Está falando de Cristo, de como que Deus tomou a Jesus no Calvário e fez pedaços. Recebeu o corpo no céu, isso aqui é para confirmar o que eu falei a semana passada, e enviou o Espírito sobre nós. Amém? Sendo que o mesmo Espírito que morava nele tem que estar em você para que possa coincidir com o corpo para ser a noiva no tempo do Filho. Amém? Fica claro, né? Amém? Só uns outros parágrafos aqui só para... Esse aqui é a mesma história dos chineses, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Eu quero, tem um bem importante que eu quero ler. Na verdade são dois importantes que eu quero ler, talvez eu não vou ler todos aqui para não enfadar muito os irmãos. Primeiro, os irmãos lembram que eu citei para os irmãos, só vou citar aqui de novo. Amém? Quando o profeta teve a lei está curtindo o tempo, porque irmãos, eu tenho que ser sincero com vocês, né? Eu não vou falar isso, como eu disse, não estou com pressa, né? Que eu tenho que falar o que eu quero falar, não tem problema. Eu sempre tive uma grande dificuldade nesse assunto. Eu sempre ficava pensando, alguém dizia assim para mim, não, o corpo de Jesus Cristo simplesmente se extinguiu. Eu pensei, mas como? E às vezes não tem resposta, né? Mas como se extinguiu? Ou não simplesmente voltou para o pilar de fogo. O que é o pilar de fogo? Então, fica aqueles porquê na tua mente, né? Aí, irmãos, quando a gente começa a ouvir a mensagem, examinar a mensagem, e até ouvir homens que são levantados por Deus, que nos ajudam, pregando, mostrando na mensagem na Bíblia, daqui um pouquinho, por nós sermos eleitos, eu creio que sou eleito, por nós sermos eleitos, o Espírito Santo vem e começa a esclarecer a nossa mente, começa a compreender essas coisas, não é assim? Essa é a minha compreensão. Por exemplo, assim, não tem como ter se extinguido o corpo de Jesus. O profeta, quando estava com seu pai doente, ele foi orar lá no meio da grama, e aí quando ele está ali orando pelo seu papai que está doente, daqui um pouquinho ele diz que viu Jesus, esse aqui, ó. Não daquela forma, na forma do pilar de fogo, na forma de um redemoinho, o Logos, pilar de fogo. Embora o Mobrana sempre via Jesus como pilar de fogo, ele sempre via. Tanto que ele via quando o pilar de fogo se movia em cima da pessoa e sabia que lá estava o Senhor, irmão, tu aí. Então o Mobrana sempre estava vendo Jesus no pilar de fogo. Mas ele nos conta que ele viu esse Jesus aqui. E diz, quando eu vi Jesus, ele olhou para mim de perfil, como está olhando ali, por isso chamou a atenção do profeta quando ele disse o quadro de Hoffmann. Quando ele olhou de perfil, ele disse assim, ele olhou para mim e parecia que se ele falasse, o mundo todo acabaria. E ele só olhou para mim e eu me apaguei e me acordei no outro dia todo molhado, do orvalho e de lágrimas também, só de Jesus ter olhado para ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos são felizes? Amém. Amém. Então, o profeta viveu a vida toda por Jesus. Por que tu vive, irmão? Tu não vive por Jesus? Amém. Por exemplo, o profeta deu o testemunho de Zambo. Zambo foi aquele escravo
que aceitou Jesus como seu Salvador. E aí começou a pregar para os seus irmãos: eu sou um homem livre. Daqui a pouquinho o seu senhor soube: ô Zambo, que história é essa que está falando para as pessoas que tu é homem livre, que tu é meu escravo? Sim, como homem eu sou seu escravo, mas na minha alma, no meu espírito, Jesus Cristo me libertou da escravidão do pecado. E eu sou homem livre. Tu tens certeza disso, Zambo? Tenho. Então tá, vou te dar uma carta de alforria e tu está livre para ir pregar para os teus irmãos. Vai por aí, prega para os teus irmãos. E Zambo ganhou milhares de almas de seus irmãos, dos escravos, para Jesus naquela ocasião. E aí diz que daqui a pouquinho Zambo estava já prestes a partir, estava ali no leito de morte. Daqui a pouquinho ele passa para o outro lado. Quando ele chegou do outro lado, alguém recebeu o Zambo. Um porteiro estava lá aguardando o Zambo. Sempre teremos um porteiro que aguarda a entrada dos que chegam lá, né? Os do Velho Testamento era o pai Abraão. Né? Nesse tempo nós temos um pai de nações também, né? Vocês querem assim? Amém? Amém? Quando ele chegou lá, diz: ô Zambo, aqui nós temos uma coroa de ouro para ti, pelo teu trabalho que tu fez na terra. O que o Zambo disse? Coroa de ouro nada. Eu não quero saber de coroa de ouro. Eu quero ver Jesus. Amém. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, vocês não almejam o céu por ser o céu. Vocês almejam o céu por Jesus estar no céu. Amém? Eu quero estar aonde está Jesus. Amém. E se Jesus estivesse no inferno, seria o melhor lugar do mundo. Amém. O inferno se tornaria céu, porque o céu não é céu sem Jesus. Amém. Não, Jesus é tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo isso, irmão, porque eu quero estimular a tua fé, saber o que tu crê. Não estamos querendo história de fantasia, nós queremos é ver Jesus, nós queremos Jesus. E o mensageiro dessa era, ele teve aquela experiência que ele sai do seu corpo, entra na teofania, vê todos aqueles irmãos. Irmãos, o que ele viu foi maravilhoso. Amém. Pessoas todas jovens, sorriso, dentes perfeitos, ele disse que era como pérola. Todos na melhor fase da vida, na melhor idade. Ele disse: aquilo é sublime, era mais do que sublime. É maravilhoso, é mais do que maravilhoso. Mas irmão, o eleito de Deus nunca está contentado com pouco. Era bom aquilo ali, mas não era tudo. Mesmo o pensamento do eleito, está muito bom isso aí sim, mas não é tudo, tem mais. Aleluia. Não, o que nós temos já está bom, gente. Está bom assim, não vamos mexer para não estragar. Vamos mexer sim. O eleito nunca está satisfeito. Estava maravilhoso estar reunido com os seus, vida eterna, pessoas real, mas chegou aquela hora e disse: não, assim só um pouquinho. Eu morri? Se eu morrer, eu quero ver Jesus. Ele foi toda a minha vida. Via que os irmãos estão felizes de ver todos vocês, mas eu quero ver Jesus. E aí, quando ele disse que queria ver Jesus, aqueles irmãos que estavam ali, ele cita aqui na mensagem o rei rejeitado, para ficar registrado aqui que os irmãos estão nos assistindo, no 156 em diante, e aqueles irmãos disseram assim: ele tu não pode ver agora, porque ele está um pouquinho mais alto. Amém. E aí eles apontaram naquela direção. Os irmãos estão lembrados daquele ensinamento que eu dei para os irmãos sobre o altar de bronze, o altar de incenso e o lugar santíssimo, o tabernáculo de 3 partes? Lembram disso, né? Os irmãos lembram que eu mostrei para vocês que todos que partem, salvo que não fazem parte da noiva, estão debaixo do altar de sacrifício. Amém? E o profeta diz que os dele não estavam debaixo do altar de sacrifício. Os dele estavam no altar de incenso, que é aquele que fica próximo do lugar santíssimo, que era a 7ª dimensão. Por eles estarem próximo, então eles estão mais próximos, eles sabem até a direção. Tu não pode ver ele agora, mas ele está um pouquinho mais ali nessa direção.
Então eles sabiam ali onde eles estavam e sabiam onde estava Jesus. Amém? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Está todo mundo alegre? Amém. Ninguém está com sono? Não. Então tá, se alguém tiver sono, toma um pouquinho de água que dá uma despertada, né? Amém. Até pensei agora que no começar o inverno, começar a fazer umas garrafas de café para acordar os irmãos, todo mundo ficar bem despertado, né? Amém. Deixa eu ler aqui para vocês então. Vamos lá, gente. A mensagem, nós temos que ver o que Deus tem dito para nós através da mensagem. A flecha do livramento. Eu vou começar aqui no parágrafo 53, vamos ver se é isso aqui mesmo. Ele disse assim: agora veja você nunca será um anjo. Ninguém morre e se torna anjo, viu? Você sabe disso? Você nunca será um anjo. Você nunca ficará velho. Amém. Você nunca terá rugas. Aí, irmãs, vocês que gostam de estar sempre puxando, né? Você nunca ficará doente. Oh, glória a Deus. Como nós estamos lutados com a verdade, né? Você nunca terá uma preocupação. E você nunca será anjo. Você será um ser humano, só que imortal. Amém? Amém. Vamos acompanhando. Isso tudo é importante. Você vai ter um corpo glorificado, como o seu corpo. Você comerá, você beberá, você viverá, você amará. E terá companheirismo para sempre, sempre, sempre. Amém. Eu não consigo nem imaginar o que seja isso, irmão Gil. Aleluia. Alguém diz, não, ninguém come, só em memória ao profeta. Diz que nós vamos comer, vamos beber, vamos amar, vamos ter companheirismo para sempre e sempre. E aí naquele pouquinho de tempo, ali umas 2, 3 horas que nós estávamos reunidos ali, um no pandeiro, o outro no cavaquinho, outro no violão, lá na casa do Dom Carlos, aquilo já foi tão gostoso, né? Maravilhoso. Eu pensei, mas essas coisas, é um pequeno ensaio, bem pequenininho, da grande realidade que está para acontecer com eles, um companheirismo eterno, que não se vai, passou a hora que pena, não tem que ir lá, não acaba mais, amém? Aleluia. Não como fantasma voando ao redor do ar, nunca a Bíblia ensina. Deus fez os anjos, sim, mas Ele nunca fez você um anjo. Ele te fez para ser humano. E Jesus desceu e se fez carne, se fez homem para habitar aqui com o seu povo na terra. Ele não se tornou anjo, né? Se tornou homem. E um dia ele voltará naquele corpo glorificado. Irmãos, quando o profeta está dizendo aqui que ele voltará naquele corpo glorificado, ele não está se referindo-se a esta segunda vinda, viu, irmãos? Você sabe que os profetas do Velho Testamento, irmãos aradas, eles profetizavam e às vezes não sabiam o que estavam falando. Eles simplesmente profetizavam. Quando o profeta fala que ele vai retornar num corpo glorificado, ele está se referindo-se à terceira vinda. Amém. Que nós vamos chegar aqui nos nossos 3:7. Amém? Amém. Retorna um corpo glorificado. Porque nessa segunda vinda ele não desce. Nós subimos. Amém. E encontramos eles ali nos ares, no céu. Lá nós vamos encontrar Jesus. Amém? Então, quando ele fala aqui, um dia ele voltará. Terceira vinda, naquele corpo glorificado. Eu vou mostrar aqui para vocês pela mensagem depois. Vamos lá, vamos seguir um pouco mais adiante. Só mais uma reflexão antes de chamar uma feira de oração. Quero lhe perguntar algo. O que você pensa dos hebreus lá embaixo, no Egito? Quero que você pense profundamente. Que tal os hebreus lá embaixo no Egito? Cada vez que aqueles capatazes batiam nas suas costas, era espancado pelo inimigo, cuspiam na face, chutados, seja lá o que acontecia com eles. Ali, descendo pela rua, eles olhavam aquele caixão, naquele pequeno caixão vermelho ali, o corpo de José, o profeta. O José sempre é o tipo de Cristo, né? Amém. E eles sabiam através daquele sinal que um dia eles sairiam, que um dia eles iriam sair. E aquele foi o sinal que Deus deu. José disse:
o Senhor virá até vocês, e Ele vos visitará, mas não deixe os meus ossos aqui. Um dia, quando vocês saírem, leve os meus ossos com vocês. E cada vez que um hebreu, não importava o problema que ele estivesse passando, ele podia olhar para aqueles ossos e se lembrar de que havia uma promessa de que um dia ele iria para a terra prometida. Amém. Não interessasse o quanto apanhasse, quando estivesse amassando barro. Chegava uma hora que ele olhava para aquele corpo, está lá o corpo ainda. Um dia aquele corpo vai sair, e quando for para a Palestina, nós vamos com ele. Amém? O profeta está fazendo aqui um paralelo. Deixa eu só continuar aqui. Aqueles que ouvem minhas palavras, que naquele que me enviou, têm vida eterna, e nunca passará por condenação, mas passou da morte para a vida. E penso, Hope, minha esposa, partiu, e a Sharon, meu querido bebê, partiu. O papai, Eduardo, Charles, meus irmãos, vocês já partiram, né? Quantos de nós que já perdemos parentes e queridos, né? Fizemos 2 cultos agora no Sombrio, aqui depois dessa pandemia, e a primeira coisa que eu senti falta quando eu cheguei lá foi da irmã Dulce sentar no cantinho que ela sempre sentava, né? Partiu no Senhor. Quantos queridos já partiram, né? Amém? Aí o profeta diz assim: e quando eu estou de pé na sepultura, olho lá embaixo e vejo seus nomes escritos, vejo a foto deles que foi colocada ali, uma florzinha colocada ali, e penso, na presença de Deus, eu não poderia lhe ver hoje, porque você está em um corpo diferente, um corpo celestial. Eu não sou capaz de vê-los ali. Mas todas as vezes, quando eles, lá no céu, isso aqui está acontecendo. Tinha um tempo atrás que se a gente falasse que estava acontecendo alguma coisa no céu, as pessoas se escandalizavam, né? Mas, irmãos, coisas sucedem no céu, muitas coisas vão suceder no céu. Eu tenho falado com os irmãos. Os irmãos perdoem. Mas todas as vezes, quando eles clamam, Senhor, até quando? As almas que estão sobre o altar, olhem, não os que estão abaixo do altar, os que estão acima, ali no de incenso, né? Olhem, eles olham além do altar, eles conseguem ver, o profeta está dizendo, ali no trono, e ali se assenta o corpo físico. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Os que estão debaixo do altar de sacrifício não conseguem ver, estão mais longe. Mas aqueles que partem, que fazem parte da noiva, que estão debaixo do altar de incenso, que estão mais próximos do véu, que do outro lado é o lugar santíssimo, um tipo da 7ª dimensão, eles conseguem olhar. Lá está o corpo de Jesus Cristo no trono. Um dia ele vai voltar. E quando ele voltar para a terra, nós voltaremos com ele e seremos revestidos de um corpo glorificado. Amém. Esse parágrafo deixa muito claro esse corpo ali, não é verdade? Deixa eu só ver aqui um outro parágrafo aqui, irmãos. E só para fechar com esse aqui. Na mensagem do Poderoso Conquistador, no parágrafo 169, o profeta diz assim: você já pensou nisso? Repetindo o que ele falou. Pois quando os filhos de Israel estavam no Egito, eles sabiam que um dia iriam para casa. Por quê? Porque eles viram o corpo de José colocado ali, os ossos de José. Ele sabia que aquele era o sinal que um dia eles iriam para casa. O corpo de José no Egito era um sinal para eles que eles não ficariam para sempre no Egito. Amém? Amém. O corpo de Jesus Cristo no trono de Deus é um sinal para os irmãos que partiram, que eles não vão ficar para sempre na teofania. Amém. Que um dia eles retornarão para o corpo glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando saímos dessa terra, quando morremos e entramos em outro tipo de corpo, esse não é o tipo de corpo
nós não fomos feitos para o céu, eu falei outro dia aqui, né? Nós somos feitos para a terra. Essa coisa que nós vamos colonizar as galáxias, vamos criar, isso aí é... Não sei de onde tiraram isso. O homem não foi feito para morar em galáxia, o homem foi feito para morar na terra. Deus fez a terra para o homem, teu corpo foi feito para viver na terra. O máximo que teu corpo glorificado vai ficar no céu vai ser 3 anos e meio só. Amém? Glória a Deus, esse corpo foi feito para cá, para a terra. Amém? Somos peças terrestres. Quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado no Calvário, o profeta diz, ele redimiu a terra. E o teu corpo fazia parte da terra, e tu foi redimido junto com a terra. Amém? Glória a Deus. Esses 16 elementos que compõem nosso corpo, tudo estava na terra. Quando o sangue bate na terra, a terra foi redimida. Teu corpo foi redimido junto com a terra. Amém? Glória a Deus. Ele diz, nós somos peças terrestres. Você recorda na Bíblia? Alma sobre o altar, clamando. Por quanto tempo? Eles estavam chorando para voltar a um corpo novamente. Estreitar a mão do outro. Comer. Ter companheirismo. Foi para isso que nós somos feitos. Que bênção, né? Quem gosta de comer bem? Não, também. Que maravilha, né? Aleluia. Foi para isso que nós somos feitos. Isso é como para que fomos feitos. Então eles tinham um sinal ali que eles voltariam. O que é isso? O corpo físico do Senhor Jesus Cristo assentado no trono de Deus. Está claro, né, irmãos? Eu acho que ficou claro para vocês, né? Eu acho que ninguém mais tem dúvida a respeito desse assunto, né? Alguém tem dúvida ainda? Está claro, né? O corpo físico do Senhor Jesus Cristo assentado no trono de Deus. E quando passamos por Ele, se vamos hoje a Ele não voltar por 100 anos, eu te encontrarei ali e eu direi, um dia voltaremos, vê aí? Aquele corpo levantará do trono novamente e ele voltará à terra. E quando ele voltar, cada espírito que nasceu de novo virá a um corpo material. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só ler aqui um outro parágrafo para os irmãos, só que eu queria só mostrar aqui. Peguei tanta mensagem que às vezes me atrapalha um pouquinho, mas vamos lá. A parte que eu queria mostrar para os irmãos, que quando o profeta se refere à vinda física de Jesus Cristo aqui na terra, no corpo glorificado, ele sempre está se referindo-se à terceira vinda. Os irmãos não se esqueçam disso, sempre é a terceira vinda. Amém? Olha o que ele diz aqui na mensagem, a união invisível da noiva, de 1965 também, no parágrafo 29, o profeta diz assim. Deixa eu ver aqui, está certo, isso aqui está. Nós estamos entusiasmados quanto a isso. E sabemos que a história está encerrando. Verdade, né, irmãos? A história desse mundo está encerrando mesmo. Um dia nós entraremos em uma nova história. A história do mundo em breve findará. Então vamos entrar a um novo dia no grande milênio. Isto como um crente. Olha como é que o profeta cria. E se o profeta cria assim, eu também creio. Amém? Isto como um crente. Eu creio no milênio, um reino com Cristo 1000 anos sobre a terra, o retorno físico do Senhor Jesus Cristo para tomar um povo físico glorificado pelo seu sangue e purificado, tudo físico. Tira aquela ideia que eu falei no domingo passado, que tudo é espiritual. Não, senhor. Teremos um milênio físico, um Jesus Cristo físico conosco, o tabernáculo de Deus entre os homens. Que é o tabernáculo de Deus? Aquele Jesus. Amém. Malaquias capítulo 3, promessa da vida do Messias. Como é que dizia? Então virá o seu templo, o Senhor a quem vos buscais. Quem é o templo de Deus? O Senhor Jesus Cristo. O profeta diz na mensagem de Hebreus:
O corpo de Jesus Cristo é o descanso eterno de Deus. Amém. Amém. Tem um outro parágrafo aqui, não sei se eu vou conseguir encontrar aqui. Esse eu queria ler aqui. Deixa eu ver se eu deveria ter marcado aqui, era importante. É rapidinho aqui, irmão. Só um pouquinho que eu. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Deixa eu agirei. Eu não achei, mas é importante que eu trago domingo que vem e leio para os irmãos o que eu queria ler. Amém? Eu creio que essa parte ficou claro para todo mundo? Amém. Bom, se ficou claro, só dá uma outra repassadinha, só rapidamente aqui, irmão, só quero repassar aqui antes de entrar aqui no 7. Eu não quero simplesmente ir enchendo a cabeça de vocês de informação, quero que vocês captem a visão. Como eu gostei quando eu vi quando o irmão José colocou esse slogan lá na Voz de Deus, né? Capte a visão. Temos que captar, né? Amém. Uma coisa eu sei, irmãos. As águias captam. Amém? As águias captam. Claro que eu vou dizer isso aqui para você. Às vezes tu capta, aí tu pode pensar assim, que tu não consegue às vezes expressar o que tu captou. Irmãos, não é todo mundo que é dado ao dom de expressar o que capta. Às vezes tu capta para ti, tu sabe que tu está compreendendo. Tu sabe que tu está recebendo da parte de Deus. Tu vê que aquilo fecha perfeitamente com as escrituras, aquilo se acende uma chama dentro de ti. Não é assim? Amém? Então, não consigo explicar, né? Senão tu não recebeu a revelação. Captou, tu creu, isso é importante. Só ora. Deus tem alguém em algum lugar que está conseguindo expressar a revelação. Amém. Agora, irmão, aquele que não é, tu pode passar a noite toda lendo pilhas de mensagem e nunca vai crer. Não tem o que posso fazer por ele. Amém, Jesus. Eu só vou colocar isso aqui para vocês aqui, que nós tínhamos falado semana passada, que nós temos então assim, eu vou colocar aqui assim, nós temos uma intercessão no céu. Amém? Amém? E nós temos uma intercessão na terra. Tá, então vamos lá. Eu quero explicar bem isso para os irmãos. Vou pegar de novo o exemplo do profeta, do papel. O profeta falou que foi um pacto, foi dividido, né? Dividiu a parte física do trono de Deus e o Espírito retorna para nós. Amém? Amém. Então, esse Espírito que retorna para nós é o sangue de Jesus Cristo aqui na terra. O profeta diz que nós, a noiva de Jesus Cristo, somos o sangue através do Espírito Santo. Eu não trouxe aqui a mensagem, mas está na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Que nós, a noiva de Jesus Cristo, somos o sangue de Jesus Cristo aqui na terra. Não o literal, o espiritual. Amém? Por que nós somos o sangue de Jesus Cristo? O espiritual aqui na terra. Porque nós não somos o corpo físico, nós somos o corpo místico, é um corpo espiritual. Amém? Amém? É um corpo invisível. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá, e a gente nem sabe na verdade quem é e quem não é. Não tem como tu dar para a eleição, tu olhar para o lado assim, eu acho que esse aqui não. Que não tem certeza. Vai ter decepções e surpresas no dia do Senhor. Não é verdade assim? A gente sabe que esse corpo está espalhado pelo mundo todo. Amém? Esse corpo está espalhado. E é um corpo invisível com o sangue visível, que é o Espírito Santo, que nos une nós para o Espírito Santo. Agora deixa eu dizer outra coisa para vocês, irmãos. Por exemplo, assim, tem pessoas que me perguntam e dizem assim, e por que o povo da mensagem é tão dividido em pensamentos? Por que todos não conseguem pensar igual? Irmão, eu vou responder o que eu falei a semana passada. Na verdade, irmãos,
nesta dimensão que nós vivemos aqui, nós nunca vamos chegar 100% aos mesmos pensamentos. Nunca. Nós estamos na nossa forma humana. E alguém diz para mim assim, tá, e se nós recebermos o Espírito Santo? Então, a resposta bíblica. Pedro tinha o Espírito Santo? Hã? O apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo? Amém. Tinha. Glória a Deus. Vamos lá no capítulo 13, 14 e 15 de Atos para vocês verem. Diz assim, ó, e não houve poucas discussões entre eles. Tinha coisa que eles não conseguiam ver igual, não é assim? Aquelas pessoas se convertiam, aí o Pedro chegava. Irmão Paulo, aquele rapaz veio, é grego, vamos circuncidar ele. Não, irmão Pedro, olha só. A circuncisão da carne era um tipo, a circuncisão já é no coração, não é mais nos dispor da carne. Tá, mas é a tradição dos nossos pais, toda aquela lei. Nosso pai Abraão se circuncidou. Começava aquela guerra entre eles. E você sabe que o judeu tem esse costume. Você já viu uma escola bíblica de judeu? Não é que nem nós, assim, vocês todos sentados eu falando. É todo mundo falando junto. Não sei bem que eles entendem. Já viram? Até um vídeo aí, coloca escola bíblica de judeu, vocês verem. Todos aqueles rabinos, todos falando junto, tudo discutindo, eles estão sempre interagindo sobre a palavra. Então imagina a discussão que acontecia lá. Até que o Paulo, sendo o mensageiro, o que tinha mais visão, tá, faz o seguinte, então. Vocês seguem pregando o evangelho da circuncisão e nós vamos pregar o evangelho da circuncisão. Pronto, acabou-se o problema entre nós. Aí um ficou de um lado pregando. Então nessa dimensão, nós nunca vamos chegar ao mesmo entendimento. Nós só vamos chegar todos ao mesmo entendimento quando toda a noiva estiver reunida ali em cima, quando estiver se cumprindo o capítulo 5 de Apocalipse. Amém? Aleluia. Que toda ela está ali, toda ela se apronta, toda ela ouve a mesma coisa, toda ela recebe a mesma mente de Cristo. Quando isso acontecer, aí sim, Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijamos-nos e nos alegramos porque a esposa já se aprontou. Agora está pronta. Amém. Agora o rei pode sair do trono e vir na festa ver os convidados. Amém. Vocês conseguem captar isso? Uma intercessão no céu física e uma intercessão na terra espiritual. Essa intercessão na terra, eu vou repetir isso de novo, para nós não colocarmos o espiritismo dentro da mensagem. Essa intercessão da noiva aqui, irmãos, que ela faz oração, intercessão, deprecação por todos os santos, você faz pelos santos vivos, não pelos que partiram. Ninguém tem esse poder, essa habilidade, essa autoridade para, neste momento, Senhor, tira o meu filho lá da quinta dimensão, coloca para a sexta, tira o meu pai que está lá na... Não existe isso. Correto. Amém. Tá, irmãos? Não pense nisso que não existe. E quem vai ser salvo por um copo de água lá no final? Já partiu como salvo, não está na quinta dimensão, não está junto com a noiva, mas está no lugar junto com os salvos. Quem está na quinta dimensão não sai mais de lá, sai só para o julgamento. Amém? Então essa intercessão aí, não adianta as pessoas pensar que agora eu vou interceder. Deixa eu dar uma paradinha aqui, irmãos. Eu sei que o Espírito Santo vai se movendo, a gente vai falando, eu sei que tem mensagem para ler, tem tanta coisa para falar aqui para os irmãos, mas vamos lá, deixa eu falar isso para os irmãos, que eu sinto de falar essa parte para vocês. Eu estou falando aqui sobre o sangue de Jesus Cristo, sobre nós, que o sangue de Jesus Cristo, nós intercedemos uns pelos outros, porque o espírito de intercessão está em nós, que é Jesus Cristo. E o tipo bíblico que o profeta mostrou para nós foi o tipo de Moisés. Tinha pacto de matar todo mundo. Senhor, o Senhor prometeu dar a terra prometida para esse povo. Quem vai dizer aos nossos inimigos? Quando saber que o Senhor matou todos eles? Tá, Moisés, leva eles adiante. Intercedeu? Uma intercessão?
Vocês sabem, irmãos, que às vezes Deus pode estar decidido alguma coisa e o coração sincero muda o coração de Deus? Muda, irmão. Às vezes Deus pode estar decidido. Mas quando Deus vê aquele clamor, aquele coração sincero, nós temos 2 quadros que o profeta deu exemplo, Ezequias, o rei Ezequias, quando Deus vai morrer, e ele chorou amargamente, Deus está, volta lá, o profeta não tinha nem ido embora ainda, estava no pátio, volta lá e diz para ele que, eis que eu ouvi todas as orações, eu vi as tuas lágrimas e vou te curar, tá? Vou até te dar um sinal para ti que eu te curei. O que ele quer que aconteça? Pois é, se o relógio for para frente é normal, o sol tá, que volte para trás. Os irmãos sabem que se a terra é que gira, se a terra é plana, não sei, né? Deus não sabe. Mas da maneira que for, alguma coisa parou e voltou 15 minutos para trás. Amém. Deus fez isso para provar que ele tinha acrescentado os anos do rei Ezequias. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui para vocês. Talvez é daqui, quem sabe, quem conhece esse testemunho, talvez só o irmão Gildo que sabe desse testemunho aqui. Talvez a Jerusalém também, na época, ela vai se lembrar. Eu me lembro que uma vez, quando nós éramos lá bem pentecostal, lá em Canoas, saiu uma profecia, que foi uma profecia de Deus, e eu vou saber o que era de Deus, dizendo que Deus iria recolher o pastor Virgílio naquele ano. O irmão Gildo vai se lembrar disso aí. E aí, quando terminou a profecia, a irmã Marlene se levantou, a esposa do pastor Virgílio, e disse assim: irmãos, eu creio que foi Deus que falou. Eu creio que foi Deus que falou. Mas eu também sei, porque às vezes as pessoas tomam uma atitude por revelação. O Espírito Santo se move no eleito. Por exemplo, assim, tem coisa, irmão, que a resposta tem que vir na hora, tem que ser Deus. Eu não tenho uma cartilha de pastor. Uma cartilha que eu ando aquela cartilha de pastor, né? A irmã faz a pergunta. Só um pouquinho, irmão, eu que a resposta da cartilha aqui. Tá aqui a resposta, mas não tem que fazer assim. Não, irmão, não tem cartilha. Tem resposta que tem que ser Deus, tem que te dar. Não é assim? Como eu vi o pastor Joaquim dando um testemunho, ele disse assim: eu estava pregando rádio e um repórter foi me entrevistar. Quando o repórter foi me entrevistar, naquela entrevista eu entendi por que a Bíblia diz que quando nós fôssemos falar, não era para nos preocupar, que o Espírito Santo falaria através de nós. Tem que ser o Espírito Santo em algumas ocasiões. Tu não tem uma cartilha às vezes para te defender. O repórter falou assim para ele assim: pastor Joaquim, hoje a ciência tem alcançado de fazer transplante de coração, transplante de rim, transplante de medula, transplante de fígado. Se por acaso nós chegarmos a um tempo que as pessoas consigam fazer transplante de cérebro, e nós pegássemos o cérebro de um homem ímpio, bêbado, adúltero, viciado, e colocássemos num homem que é cristão, que aceitou Jesus Cristo, quando ele retornasse da operação, ele seria um ímpio ou seria um cristão? Que aperto, né, irmão? Outra coisa, ele não tinha como ele fazer uma pregação. Uma reportagem, sabe, o repórter pergunta, tem que responder. E é na hora que a nossa fé é provada. Na hora que o profeta esperou em Deus, quando aquele homem quis falsificar o cartão de oração, né, o profeta parou e disse: tu não tinha, mas agora tu tem. Provou com o Espírito Santo. Na hora vem a resposta, ele diz assim: eu vou dizer uma coisa para você. O homem pode fazer transplante de coração, pode fazer transplante de rim, pode fazer transplante de fígado, pode até fazer transplante de cérebro, mas a ciência nunca vai conseguir transplantar o espírito do homem. Irmão, disse que o repórter tirou o chapéu para ele, né? Tem que ser o Espírito Santo. Então tem coisa que é inspirada, né? Tem coisa que é Deus que traz na hora também. Amém? A palavra está na onde ou não está? Amém. A palavra está. O Espírito Santo está na onde ou não está? Amém. Não te preocupe, o Espírito Santo fala através de nós. Amém. E ela se levantou e disse: eu creio, irmãos, que Deus falou. Mas eu também sei que se essa igreja aqui, irmão, sem conhecer essas coisas que nós conhecemos hoje, foi uma inspiração que ela não conhecia isso. Talvez se fosse hoje, a irmã Marlene conhece a mensagem, sabe sobre intercessão, mas não sabia. Se essa igreja, irmão, orar, se humilhar,
buscar Deus. Eu sei que Deus pode revogar isso. Bom, irmão, Deus provou que aquilo era tão verdade que naquele mesmo ano, o irmão Gildo lembra, o pastor Gildo sofreu um acidente, caiu do carro, o carro saiu andando, ele lá de fora batendo com a cabeça nas pedras, andou um tempão batendo com a cabeça, ficou no hospital em coma um tempão. Deus mostrando, viu, a profecia era verdade. Mas ele não vai partir porque vocês intercederam. Essa é a igreja do Deus vivo, glória a Deus. Souber quem ela é. Amém? A mensagem não está vindo só para te dar só conhecimento, é para saber quem tu é, o que tu pode, o que Deus coloca nas nossas mãos. Quando a igreja do Deus vivo souber quem ela é, nada fica diante dela. Amém? O quê? Estamos com medo do coronavírus? Oh, grande Deus. Se eu fosse falar numa linguagem humana, eu diria assim: coronavírus é para os fracos, né? Nós temos uma Armagedon pela frente. Né? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Animado com essas coisas. Dá até para dar uns pulos aqui para cima, que o assoalho que está no encontro eu posso quebrar aqui esse assoalho aqui. Não vamos arriscar, né? Mas Deus é bom, irmão. Olha, nós temos um motivo para te agradecer a Deus, tem bons motivos aí. Amém. De muitos que Deus faz por nós. Então, a noiva de Jesus Cristo é o sangue de Jesus Cristo na terra, ela intercede. Essa é a tua intercessão. Segue intercedendo. Dá mais um exemplo de intercessão. Eu quero que você saiba bem a tua posição. Um exemplo de intercessão. Raabe tinha um sinal. Não tinha um sinal? Fio de escarlate na sua janela. O que o anjo destruidor, Josué, deu opção para ela? Tá, eu não vou te dar, tua casa vai ser destruída. E se tu conseguir que tu traga a tua família para debaixo do sinal, eles vão ser poupados também. Aí entra intercessão. Ah, Senhor, eu não sou egoísta. Não quero ir sozinho para o céu. Ah, Senhor, tem minha filha lá, Senhor. Ela não pode ficar. Ah, não, vamos lá. Intercessão. Interceder. Amém? Trazer para debaixo do fio de escarlate. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Claro, a gente está um passo atrás e dizer assim: para trazer debaixo do fio de escarlate, primeiro o fio de escarlate tem que estar colocado na casa, né? Vamos lá. Vamos ser coerente, né? Aí queriam trazer os outros chegam e tal, mas cara, tu me trouxe daí, mas aí cadê o sinal? Tu insistiu tanto comigo. Estou chegando. E agora vai oferecer nós dois. Então é que nós trazer alguém, temos que. Aleluia! Glória a Deus. Vocês creem que Jesus Cristo continua salvando ainda? Amém. E eu fiz um desafio para os irmãos lá em Santa Rita, que nós fomos um pouco esses dias lá, e faço esse desafio para vocês aqui. Faço um desafio para vocês. Amém. Eu não tenho essa habilidade de contar só olhando assim, mas digamos que estamos aqui uns 35, 40 pessoas que estamos aqui, talvez. Talvez isso. Então a gente pode pensar, nós estamos aqui com 45 irmãos, aí as pessoas vão, que dó, né? Tem bancos vazios. Claro, quem sabe que muitos irmãos faltaram hoje, né? Não estão aqui, mas talvez seja o desafio seja só para vocês mesmos. Tem uma escritura que diz assim: se um grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Eu não preparei essas coisas para dizer, eu estou dizendo que estou falando que eu estou colocando. E o ensinamento deixamos para o domingo que vem. Vamos lá. Se um grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. A gente sabe que isso se referia-se a Cristo e a igreja da primeira era. Mas se colocar esse individual, irmão, eu não ia ficar nem um pouquinho feliz se quando eu chegasse lá, se eu partisse hoje e chegasse lá, irmãos, eu não ficaria muito contente se eu chegasse lá e não tivesse ninguém que me cumprimentasse e dissesse assim: ô irmão Davi, obrigado. Tu pregou para mim. Tu me evangelizou. O profeta tinha uma multidão, irmão. Que, ó, meu precioso irmão, não paravam. Meu precioso irmão Brando. Porque eu sempre digo, né, que as pessoas só vão saber o valor daquele que evangelizou quando chegarem lá para ver, pai, isso aqui, para cá que tu me trouxe, Darabas. Obrigado.
É um nome que vai ser lembrado no resto da vida. Eu creio que foi que evangelizou o Irmãozinho, foi o senhor. Foi o irmão Dará que evangelizou o Irmãozinho. Né? Quando o Irmãozinho chegar lá, Irmãozinho, se não partir antes de nós lá, né? Ou depois, quando nós todos formos, de vez em quando o senhor vai dar uma passadinha para obrigado, irmão Dará, se não fosse o senhor que estava aqui. É isso aí, irmão. Eu detestaria chegar lá, não tem ninguém para me cumprimentar. Ninguém dizer obrigado, irmão. Tu não evangelizou. Eu disse, tem crentes que são crentes agentes secretos, né? Passam a vida toda no lugar e nunca ninguém sabe que é crente. Né? Não se manifestam, né? Então, assim, irmãos, estamos aqui em 45. Então, eu vou dar assim, ó. Se o Senhor Jesus tardar em nos levar para casa, eu dou um ano para vocês. Um ano todo, 365 dias. E no próximo mês de maio, nós voltamos aqui de novo, depois de um ano. Você tem um ano. Não precisa ganhar 10 almas para Jesus. Não precisa nem ser 5. Uma alma só. Daqui um ano, 45, nós teremos 90. Um só. Mas assim, evangelizar. Não pegar a pessoa e atirar aqui dentro. Eu estou falando aqui de relâmpago, trovão, de trono, de corpo. Está falando? Meu Deus. Sai daqui. Não conta aqui, não entendi nada. Evangelizar. Deus envia um profeta. Amém? Amém. Esse profeta nos revelou os mistérios que estavam escondidos. Se tem eleição, aguça a curiosidade. É profeta? Mistério? É ponto de partida, Atos 2,38. Quando trazer a pessoa já quase pronto para dizer, eu quero me batizar. Esse evangelismo tem que ser. Amém, Jesus? Aleluia. Irmãos, vamos lá, vamos encher o céu. Amém. Mas aqui besteira. Irmão, esse não é o sentimento de Deus? Amém. Leia na Bíblia, eu li aqui, acho que 10 cultos ou mais, que esse é o sentimento de Deus. Vai lá, convida lá os convidados. Se não vem ninguém, não pode ficar vazia, você tem que encher. Aí convidar, mas tem lugar ainda. Então vamos lá, vai pegando. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Deus não quer que ninguém se perca. Há vezes que precioso é a vista do Senhor, a morte dos santos. Deus quer encher o céu. E Deus não se agrada com a morte do ímpio. Então, se esse é o sentimento de Deus, qual é a ação de Jesus? Que se faça a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Daí, no céu tem um tipo de vontade, e a minha vontade aqui na terra é mandar meia dúzia para o inferno. Esquisito, né? Que nem eu vi uma vez um pastor, chegou e disse assim, falou para mim, fulano morreu. Morreu? Ele era meu amigo, assim, nós éramos amigos de uma cidade. Morreu, pastor? Foi para os quintos infernos, a cara dele chegava para lá uma cara apavorada. Uma normalidade, meu Deus, será que eu, ele está errado? Será que eu tenho coração de galinha? Ou ele que não tem um sentimento cristão? Fiquei na dúvida, era novo na fé na época, fiquei com medo de pecar, nem questionei se era eu ou era ele que estava errado. Hoje eu percebo que nós temos que ter o sentimento de Cristo. A minha hora passou, eu não vou entrar nos assuntos que eu entro aqui, mas depois a gente continua. Eu quero dizer uma outra coisa aqui para vocês, uma experiência que eu tive e talvez vai te ajudar, viu? Talvez não tenha certeza, se tu acatar, isso vai te ajudar e muito. Vai te ajudar bastante. Eu já dei esse testemunho para os irmãos, e esse irmão já deu esse testemunho para outras pessoas. E ele pediu que, se eu desse esse testemunho, que eu não falasse o nome dele. Então, eu respeito o nome dele. Na tua caminhada, na nossa caminhada, irmão, acontece tanta coisa, não acontece? Acontece coisa, irmão. Desde que eu aceitei Jesus até hoje aqui, meu Deus, tanta coisa aconteceu na minha vida, de boas e de ruins. E verdade, irmãos, mais ruim do que boas, né? Porque o caminho de Jesus Cristo não é um caminho fácil. Pregar que tudo vai ficar bem, irmã Vanusa, depois que te batizar, tu vai ver. Teu mercado vai ficar tá muito cético. Mentira, irmão. Então, Bárbara, talvez teus clientes vão diminuir, viu? A verdade é essa. Tem que ser honesto com as pessoas. A caminhada cristã é de sofrimento e de alegria.
Temos o milênio todo para ser feliz. Agora é tempo de guerra, tempo de luta. Claro que Deus nos dá refrigério. Irmãos, e os acontecimentos vão acontecendo, e chega uma certa altura da caminhada, que daqui um pouquinho tu está com uma bagagem pesadíssima nas costas. A gente vai sentir aquela sensação assim, vontade de parar, que desacursoamento, que desânimo. Estou indo só por ir, estou empurrando com a barriga. Não acontece isso. Eu tenho certeza que acontece com muita gente. Só vai carregando algumas coisas, algumas bagagens nas costas. E eu creio que isso acontece com todos, né? Então, o meu irmão me contou um testemunho, e nesse testemunho Deus me deu uma inspiração, serviu para mim, talvez vai servir para vocês também. Esse irmão contou, ele teve uma vida difícil, desde novo, tentando servir Jesus. Mais errou do que acertou, com certeza, nós mais erramos do que acertamos. Principalmente quando não temos conhecimento, por falta de conhecimento o povo erra mesmo. E errou, e foi errando. E os pais se separaram quando era criança, e aquilo já foi acarretou no casamento dele, então ele já se separou, e casou de novo, a mulher morreu, casou de novo, a outra resolveu cuidar dos netos, e ele se deprimiu. Caiu na depressão, foi para casa, se entregou, tanto faz, tanto fez, se morrer, se eu ficar aqui, Deus sabe o que vai fazer comigo. E ali ele começou a orar, começou a buscar Deus, começou a orar, e ele me contou para mim que nessa oração entrou tipo um transe, assim, ou saiu dessa dimensão para uma outra, ali, não sabe quanto tempo ele ficou ali. E quando ele está ali naquela situação, sabe isso que o psicólogo faz com as pessoas? Que ele vai te analisando para saber onde é que é o problema? O Espírito Santo foi o psicólogo dele. O Espírito Santo foi fazendo uma retrospectiva na vida dele, foi voltando, até que chegou um ponto onde tudo começou. O pai e a mãe se separaram, a culpa na época foi da mãe, deve ter tido os motivos dela, né? E ele, por ter tido a família destruída, nunca tinha conseguido perdoar a mãe dele. Aceitou Jesus, se batizou nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, tornou-se pregador, pregava, mas sempre carregava essa mochilinha nas costas. Que ruim isso, né, irmão? E aí, por causa dessa mochilinha, vai acumulando outras. Acumulou do próprio casamento dele, acumulou dos outros problemas que foi tendo, dos dissabores. Porque eu estou caminhando aqui assim, ó. Deus não nos fez nós para nos arrastejar. Deus fez nós para ser ereto. Quem arrasteja são as sementes da serpente. Foram feitos para rastejar. Você não. Solta a bagagem do diabo aí. Toma o fardo de Jesus Cristo, que é suave e leve. Glória a Deus. Quando ele chegou no ponto, então ele pensou assim: meu Deus, é isso? E agora? Como que eu posso fazer se a minha mãe já partiu? E aí aquela voz fala assim para ele assim, ó: um perdão, ele é perdão, não importa a dimensão. Aí quando essa voz disse para ele, ele disse assim: eu perdoo a minha mãe no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele voltou daquela situação, superou aquela situação toda. Hoje ele é um camarada assim definido. Se ele tem dinheiro, ele está feliz. Se ele não tem dinheiro, ele está feliz. Se ele tiver só o chimarrãozinho, ele está feliz. Se livrar. Bom, quando ele contou isso, eu fiquei pensando nisso. Essas coisas fazem eu pensar. Eu disse: bom, às vezes eu viajo sozinho, ou às vezes eu caminho, e nessas viagens que eu faço sozinho caminhando, eu vou conversando com Deus, assim, que às vezes eu me perco até de onde eu estou. Minha mente fica com Deus. Eu estou conversando com Deus, estou pensando nisso. Amém. E aí, irmãos, nós temos a oração do Pai Nosso. Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? Amém. Maravilhosa. Só que a oração do Pai Nosso,
não foi feita para tu recitar ela, não é uma reza. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não foi feita para ser uma reza. A oração do Pai Nosso é um padrão de oração. É a maneira correta de se orar, tem um padrão. Exalta-se o nome do Senhor, pede-se por revelação, e assim sucessivamente. Um padrão. E aí, quando chega naquela hora, nós ajoelhamos, vamos lá, vamos ser honestos com nós mesmos, né? Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos nossos devedores. E às vezes mentira, às vezes a pessoa não consegue perdoar ninguém. E pede para Deus perdoar, e como ele perdoa o outro, aí Deus olha para a pessoa e diz: então eu vou te perdoar, porque está mentindo, não perdoa ninguém. Das falhas, das menores que não perdoam, ele veio para cá e dizer que ele te perdoa quando está perdoando os devedores. Vai perdoar primeiro, depois nós conversemos. É assim ou não é, irmãos? Claro que é assim. Nós temos que ser sinceros, temos que ser sinceros com nós, sinceros com Deus. Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que ele sonda os rins e os corações dos homens. O profeta diz: sondar é acompanhar cada passo dos teus pensamentos. Por isso que o anjo do Senhor disse: diga para eles lá na terra que eles vigiem os pensamentos deles, porque os pensamentos deles aqui no céu falam mais alto que as suas palavras. É? Ele acompanha cada pensamento que está te acompanhando. Isso é sondar os rins e os corações dos homens. Acompanha cada pensamento. Bom, aleluia. Aí eu comecei a me lembrar, irmãos. Comecei a me lembrar de como eu era magoado com pessoas. E sempre estava lembrando das mágoas. Fulano uma vez assim. Beltrano uma vez assim. Não te conto, né? Uma vez aconteceu assim. Quando isso me caiu no meu coração, eu disse: Senhor, eu quero a partir de hoje realmente, Senhor, perdoar todo mundo que me deve. Se por acaso eu tiver alguém que perderia a salvação por mim, não perde mais. Da minha parte está perdoado. E aí eu me lembrei de uma pregação que eu fiz aqui para vocês uma vez. Amor e perdão debaixo do sétimo selo. Quem lembra dessa pregação? Aleluia! E você, com os irmãos, que um dia que o sobrenatural se manifestou na vida de Umbrana, qual era a escritura que estava pensando? A escritura era essa: se tu tiveres fé, como um grão de mostarda, tu dirás a montanha que se transporta daqui para lá, e isso acontecerá. E todas as vezes, não 70 vezes 7 mais, todas as vezes que tu orar, perdoa aqueles que te devem. Todas as vezes. Eu digo: Senhor, é esse o fardo que o diabo colocou minhas costas, que tem me pesado? Satanás, é tudo teu. Vai embora. Caminha livre. Vai. Nada pode estar diante de mim, Deus, naquele dia. Vai ser um dia turbulento, eu quero estar com a minha passagem na mão. Não tem espaço para bagagem nenhuma, irmão. Deixa essas coisas para trás, irmão. Mágoa, raiz de amargura. Larga de mão, irmão. Não lembra mais, irmão. Nem conta, nem como testemunho. Larga, irmão. Esqueça. Ninguém me fez nada. Estou bem com todos em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque se eu faço isso, eu posso chegar e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Tu perdoou? Então tá. É bastante, Davi. Olha, mas está perdoado. Amém. Glória a Deus. Vamos ver em paz, irmãos. Eu sei que a hora passou, mas essas coisas são necessárias. Isso, hoje foi um culto de preparação, então, para todo mundo que vem aqui, para nós falarmos de coisas mais profundas. Deus está preparando nosso coração. Irmão, essa igreja vai crescer espiritualmente. Amém. Vai crescer espiritualmente. Vocês vão ver. Vai crescer tanto, daqui a pouco esses meninos sentados ouvindo aqui, daqui a pouco eles não estão falando essas coisas aí. Daqui a pouco eu vou estar sentado ouvindo eles. Vai crescer espiritualmente. As irmãs saberão disso. Amém, Jesus? Não vamos mais aqueles passarinhos da gaiola. O que está falando? Quem está
está dizendo. Não, irmãos, vocês são águia, vocês estão captando de Deus através. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé? Vamos louvar o Senhor, viver aqui o corinho, né? Esse aqui é. Vem cá, quem vai tocar aqui? O Natanael? Deixa eu pegar aqui o teu violão aqui, tá? Pode pegar aqui, tá? Vamos lá, eu gosto desse clima aqui. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus bem forte. Deus é amor.
Diácono Lacerda Sol de Canoas, Marcelo Ferreira, Railson Pires, José Oliveira, Priscila Diniz, Emília Rodrigues, Marlene Rocha, Ilga Alves, Thalita Machado, Rosimar Xavier, Valvino Moraes, Daniel da Maria, Dorivaldo Ricardo, Brian Wagner, Federação por ele e Família, José Nilvio, Ivonete Goulart, Federação, Mirodete dos Santos, Cláudio Ferreira, Martins Rojas e o William Rocha. Oramos a Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por uma noite tão abençoada, especial por nós. O Senhor tem nos visitado por meio da Tua palavra, Senhor. E eu pregando aqui para essa igreja, vendo ela tão animada, tão alegre, me lembrei, Senhor, quando eu tomei a decisão por essa palavra, lembro-me que alguém me disse para mim: esse pessoal é simples, eles não vão entender nada, eles não vão compreender essas coisas, não faz isso com eles. E eu me lembro que eu disse: não sou eu que convenço, não sou eu que abro entendimento, se eles são eleitos, o Espírito Santo vai me dar os seus entendimentos. E aqui está o testemunho fruto, Senhor, que o Senhor que cuida da sua herança, é o Senhor que guia o eleito, dirige ele por toda a verdade, é o Senhor que ensina. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela instrução do Teu Espírito Santo para nós. Obrigado pelo Teu ensinamento, obrigado por nos dirigir, nos levar mais além nessa caminhada, Senhor, rumo à eternidade. Deixa agora esses irmãos retornarem para suas casas, Senhor, abençoado com a Tua palavra. Tudo aquilo que foi falado ser colocado em prática, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus? Se você sente, o diácono vai partir no vosso Senhor.